Boa noite a todos. Segunda-feira, sempre é o dia e horário do meu programa A Bola Não Para. E também da live A Bola Não Para, com a quarentena, é claro. Nós estamos fazendo lives, né? Falando com o pessoal do futebol, do esporte, de outros ramos também. A gente está podendo conversar e falar a respeito de tudo que está acontecendo em relação à quarentena, ao coronavírus, ao esporte, ao futebol, o impacto que está acontecendo no meio esportivo. Né? A Bola Não Para, que é um programa que sempre vai ao ar às 8 da noite, no canal de São Paulo, Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, e também no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Hoje, 8 da noite, tem programa com a Tayla Mamed, basquete 3x3 é o assunto, lá no YouTube. Hoje, Dado Cavalcante, técnico da Ferroviária, o Dado Cavalcante é o nosso convidado, inclusive já entrou aqui para bater um papo com a gente na nossa live A Bola Não Para. A gente vai convidar hoje aqui, nessa segunda-feira à noite. Espero que todos tenham iniciado bem a semana. Vamos conversar então com o técnico da Ferroviária, Dado Cavalcante, voltando ao interior de São Paulo. Estevam Soares também entrou, já fiz o convite ao Estevam Soares, provavelmente na sexta-feira vai conversar com a gente. Opa, oi Dado. Ô Fred, tudo bem? Tudo bem e você? Boa noite. Boa noite, graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. Que legal, vamos falar com você, seja bem-vindo aí à nossa live do A Bola Não Para, que é um programa que a gente tem aqui de esportes em São Paulo, que em virtude até da quarentena nós não estamos fazendo no estúdio, mas estamos fazendo lives aí para a gente poder continuar o programa, né? Tentar a vida que segue, né? Para todos nós, né? Dado, não tem jeito, né? Verdade, é a solução que a gente tem dado, né? De nos comunicar com as pessoas através da internet, através das lives, através de redes sociais, acaba encurtando um pouquinho também o espaço, a distância das famílias, né? Já que a gente acaba se ausentando um pouco mais dos nossos familiares. É um artifício da tecnologia que nos favorece nesse momento. Com certeza. Dado, você agora está na Ferroviária, né? Você está voltando ao interior de São Paulo, né? Já teve passagem no Mojimirim, na Ponte Preta, voltando aqui ao interior de São Paulo, mas é uma volta diferente, né? Porque ainda você não pôde começar um trabalho, né? Queria que você falasse um pouquinho como que é isso, né? Tá tudo sendo novo para nós, né? Todas as coisas, tudo está sendo novo, né? A gente está tendo sensações novas, percepções novas, e você agora, para iniciar um trabalho de uma maneira totalmente diferente, que você não pode ter contato com atletas ainda, não foi apresentado ao elenco oficialmente, já esteve na Arena Fonte Luminosa, mas é diferente, né, Dado? É uma coisa meio estranha, né? Uma coisa meio impessoal, né? A sua chegada à Ferroviária, né? É algo sem precedentes que nós estamos vivendo, né? E acho que isso traz uma adaptação a todos nós. Para mim, como treinador, é algo inusitado. Eu fui contratado e estou em Araraquara nesse momento, né? E vim para Araraquara uma semana depois de ser contratado. Mas, infelizmente, impossibilitado de fazer o que mais gosto, né? Que é aplicar treinamento, que é ter o contato diário com atletas, com comissão técnica, que é estar dentro de um campo, fazendo as intervenções que eu julgo necessárias. E esse momento, o que a gente tem feito, né? Talvez a gente tenta diminuir esse espaçamento que vai existir entre agora e o retorno. A gente está fazendo alguns planejamentos, né? Planificando um pouco o que nós temos de grupo, de elenco. Eu estou tomando os devidos cuidados para conhecer um pouco mais os atletas que eu não conhecia. Tem alguns atletas que eu já trabalhei, tem outros que eu já joguei contra, que conheço mais, mas existe uma gama de vários jovens atletas que eu estou tendo o primeiro conhecimento agora. Então, estou me reunindo com alguns membros da comissão técnica, estou assistindo alguns jogos, né? Já assisti a maior parte dos jogos da Ferroviária esse ano. A gente está fazendo meio que um mapeamento, caracterizando cada atleta, para que quando, esperamos que com segurança necessária, lógico, quando a gente retorne aos treinamentos efetivos com o grupo, a gente sabe que vai ter pouquíssimo tempo de preparação, talvez para um primeiro jogo oficial. Então, eu estou tentando antecipar alguns fatos, né? E correndo atrás do que nós podemos fazer dentro das nossas limitações de momento. E até para a gente ter um parâmetro, né, Dado? A gente sabe que muitas equipes no Paulistão estão ficando zeradas, entre aspas, né? Estão sem, com os jogadores terminando seus contratos
terminaram já, porque a final do Paulista já era para ter acontecido na outra semana, né? Final do Paulistão. E muitos times perderam aí 15, 16, 17 jogadores. Alguns existem esse compromisso. Olha, quando a gente voltar, a gente pode contar com você. Ah, eu ainda não acertei com algum clube, vou ficar com vocês. Ou aquele, não sei, se eu acertar, eu não vou poder ficar. Essa incerteza, né? Não só em relação ao se o campeonato volta, mas para você que é técnico, está chegando, eu acho que você está tendo essa incerteza com quem você vai poder contar, né, Dado? Exatamente. E a gente também passa por uma condição inusitada, né? Existem algumas condições de chegadas, né? Existem alguns atletas sendo contratados e que esses atletas contratados, muitos desses não vão poder jogar o Paulistão. Então, eles estão sendo contratados para jogar uma Série D e uma segunda fase de Copa do Brasil. Existem outros atletas, inclusive, que não podem jogar a Copa do Brasil. Então, eu estou me preparando para uma salada de fruta que tem pela frente, onde eu preciso separar as frutas, né? Tem que fazer o inverso. Porque, possivelmente, nós teremos à disposição vários jogadores. Alguns jogadores acabam que fizeram, né, um grande Paulistão, então surgiu o interesse de algumas equipes em contratá-lo. Mas até então, a Ferroviária está tentando segurar os atletas, né, para termos uma equipe muito competitiva na sequência do ano, na competição da Série D. Mas, em todo caso, existem também alguns atletas que já estão sendo negociados. Então, nós vamos ter alguns jogadores que jogam Paulistão, não jogam Série D. Tem jogadores que vão chegar e jogam Série D, mas não jogam Paulistão. Tem jogador que joga Paulistão, mas não pode jogar Copa do Brasil. Então, assim, tem algumas nuances aí que são, para mim, são novas, né? E isso talvez dificulte ainda mais no processo de treinamento para achar uma equipe ideal, para achar uma formação ideal, visando talvez a competição mais longeva daqui para frente, que será a Série D. Uma das primeiras lives a gente começou a fazer isso já, a gente foi um dos primeiros a fazer lives assim, a gente fez em março, e um dos primeiros entrevistados foi o Sérgio Soares, quando ele tinha saído já da Ferroviária. Um abraço ao Felipe, também queria ter conversado com o Dado Cavalcante, estava falando grande Dado aí. Grande Felipe. Felipe Abreu, um abraço a ele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Dado, não sei se você observou isso, né? Porque ele estava fazendo uma campanha de recuperação, tinha classificado a equipe para a segunda fase da Copa do Brasil e acabou saindo, até uma surpresa, porque o projeto da Ferroviária foi apresentado para todos nós, né? Um projeto de investimento, um projeto de longo prazo. E aí houve essa queda e você está chegando. Você chegou a conversar com o Sérgio alguma coisa ou não? Você observou essa movimentação? Até porque depois eu quero falar a respeito do seu caminho também, que a pandemia meio que também te trouxe para um outro lado, né? Acabou interrompendo um trabalho que você estava fazendo. Mas sobre a Ferroviária especificamente, você conversou alguma coisa, você nem falou nada ou só observou o que aconteceu, Dado? Não, acabei que não conversei com o Sérgio. Tem uma boa relação com o Sérgio. Mas talvez pelo simples fato de eu estar aqui convivendo com o ambiente e não fazendo, né, o que geralmente acontece nas loucuras de troca de comando, quando o treinador é contratado numa quarta para jogar no domingo. E aí quase que sempre, né, a relação de treinadores no Brasil hoje ela é muito boa. E quase sempre nós temos contatos com a grande maioria dos treinadores, nós temos grupos no WhatsApp de treinadores, e essa relação ela se dá e acontece de forma natural, de ligar para um colega, de entender melhor como o clube funciona, quem são as pessoas dentro do clube. Então, eu fiz a opção por visualizar, né? Eu estou aqui em Araraquara, estou aqui há uma semana já, estou conhecendo tudo de dentro do clube. Então, essa foi a minha decisão para esse momento, porque creio eu que terei pelo menos aí mais 3 semanas, né, de acordo com o governo do estado de São Paulo, que estendeu a quarentena, pelo menos até o dia 31. Então, eu terei 3 semanas ainda pela frente para conhecer muito mais coisas. Não tenho planos iniciais de voltar para minha casa em Recife. Vou permanecer em Araraquara, vou usufruir o máximo que puder do conhecimento que eu estou absorvendo, estou conversando com as pessoas, a gente está entendendo um pouco mais o que é a equipe. Então, eu fiz a opção por vir direto para cá e conhecer eu mesmo, ao invés de pegar as informações que são tão úteis, tão necessárias,
mas talvez muito mais para utilizá-las na emergência de fazer jogos sucessivos e sem tempo, muitas vezes, de conhecer o espaço. Legal. E ainda sobre a Ferroviária, né? E até pelo que você citou, né? Praticamente você vai ter 3 opções, não 3 elencos, eu sei que não vai ter, mas 3 opções para montar time, né? Poxa, esse eu posso aqui, não posso aqui, não posso lá. Você vai ter aí praticamente 3 leques aí de alguns atletas, né, Dado? Não são todos, alguns atletas. Isso, é engraçado que no nosso campograma, só fazendo parênteses, claro. No nosso campograma, né, onde a gente distribui os jogadores por posição, existe uma legenda do lado. Esse pode, esse pode jogar o Paulistão, né? Paulistão. Isso, tem uma marcazinha, tem uma cor diferente. O Paulistão tem uma cor diferente para a Copa do Brasil e Série D. Tá sendo assim. E para a memória vai ser bom para guardar o nome, né, Dado? Não, tem que olhar papel. Eu prefiro tá registrado, é mais fácil, evita erros. Mas como eu falei, né? Vai ser algo que, infelizmente, faz parte do processo de adaptação. Todo mundo vai passar por um processo como esse. Talvez não com essa especificidade. Porque vocês têm, colegas... porque vocês têm 3 competições, né, Dado? Tem clube que só tem o Paulistão e tem a Copa Paulista lá para o final, que é só base e tal. Vocês não, vocês têm 3 competições. Né? Isso, e talvez as equipes que tenham também 3 competições, elas talvez tenham um elenco só para jogar as 3, né? A Ferroviária, ela vai passar por esse processo, está passando por esse processo. Não posso dizer que é um desmanche, porque nós estamos conseguindo aqui manter uma base. Existem jogadores que já renovaram o contrato, existem outros que têm contrato mais longo e já manifestaram interesse em permanecer. E a minha presença aqui talvez facilite também, muitas vezes, um certo poder de persuasão, de conversar com outro atleta e demonstrar que o projeto da Ferroviária para essa Série D é importante para o clube e pode ser importante também para o atleta. Então, esse é o pensamento. Esse é o pensamento, tentar fazer o que dá para fazer no momento, esperando com ansiedade, mas também com a preocupação de fazer as coisas certas para que no retorno dos treinamentos efetivos a gente consiga trilhar já algo que já está pré-feito, né? Pré-agendado com o trabalho feito com a comissão técnica que está aqui em Araraquara. Legal. Dado, você vê, tem alguns minutos chegando aqui. O professor Alan Dotti, um abraço ao professor Alan aqui. Boa noite, Fred. Ao Dado, como ele se sente chegar na Ferroviária depois que o Sérgio Soares estava fazendo um bom trabalho, foi mandado embora, se ele se sente seguro com a diretoria do clube? Acho que assim, não vou interromper, não quero me intrometer na sua resposta. Treinador de futebol, infelizmente, se sente seguro até começar a bola rolar, resultado. Eu acho que não dava de seguro totalmente. É óbvio que eu não quero atrapalhar a sua resposta, Dado, mas é uma segurança meio que vocês até o trabalho fluir, né? Se não flui, essa segurança toda que você até a princípio tenha sentido da Ferroviária, e por isso aceitou o convite, pode cair por terra, né? Bom, nós iniciamos uma relação, eu acho que talvez eu possa fazer a comparação a qualquer tipo de relacionamento que você inicia, seja de sociedade, seja de romance, de namoro, casamento, de noivado. Você inicia uma relação de coração aberto, né? Você inicia uma relação de reciprocidade, você entende que as condições são aprazíveis, são interessantes para o meu projeto pessoal. Eu me encaixo muito com o projeto de clube que a Ferroviária me apresentou. Eu me identifico muito com a minha função dentro do clube, que ela transcende um pouco a função de um comandante, um cara que vem para comandar um time numa competição. Eu deixei claro que tinha interesse desde que eu fizesse parte do processo de crescimento, já que a Ferroviária é uma equipe emergente, é uma equipe que tem muito bem, muito organizada internamente, os processos dentro do clube são muito bem feitos, assim, o direcionamento de obrigações dos funcionários, das pessoas que fazem hoje a Ferroviária. Isso tudo me fez enxergar com bons olhos essa minha vinda para cá. Pegando também de tudo que eu vivenciei no Bahia, que foi meu último clube, o último trabalho que eu tinha feito, eu queria dar esse passo, né, dar essa sequência, fazer com que eu me incluísse dentro do projeto da Ferroviária, me entrelaçasse com as mãos que a Ferroviária, que as pessoas com que são geridas a Ferroviária hoje, para caminharmos juntos, né, num processo de construção de clube e construção de carreira também.
Legal. O Alexandre Galo entrou há pouco aqui, técnico, a gente já entrevistamos também do São Caetano. Fernando Leão, sobrinho do Emerson Leão, também está entrando aqui. O Bruno Bruno Melo, abraço, professor Dado. O Jaime Brandão, grande Dado, boa sorte nesse novo desafio. E ainda falando de Ferroviária... Jaime Brandão, desculpa, Fred, desculpa. Que o Jaime Brandão é o gerente de futebol do Bahia. Fico feliz de estar ouvindo as palavras do Jaime aí. Grande abraço, Jaime. E abraço pro Galo também, pro Fernando Leão, que estão conosco aí. Legal. E até ainda sobre a Ferroviária, né? Você vai usar muito mais o Paulista como se, né, retornar, pelo menos a gente está nessa expectativa. Aliás, vai voltar. Você está sentindo, pelo menos você está pensando isso, né? Vai voltar. Você quer estrear, né, Dado? É por isso também, né? também. Mas vai voltar, sim. Eu estava conversando, né? A gente conversou ontem com um empresário de futebol e eu conversei com o Joaquim Grava também semana passada e eu conversei ontem com o Lucas, que cuida do São Bernardo, tá líder da Série A2 e é empresário de vários atletas. Eu estava mais otimista na outra semana. A partir dessa semana, porque na outra semana estava falando muito que segunda quinzena de maio iam treinar e a partir de junho iniciar o Paulista. Com a quarentena estendida até o final de maio, então já passa para junho uma expectativa de volta de treinos físicos de 10 dias, pelo menos pelo o que se fala muito, serão só 10 dias, e aí jogo rolando, bola rolando, jogo atrás de jogo. Se você vai usar, no seu caso, a Ferroviária para pensar em Copa do Brasil e Série D, esse entrosamento você vai buscar no Paulista, nos 2 jogos que restam, o que você está pensando sobre a Ferroviária para o Paulistão, Dado? Bom, essa talvez seria uma hipótese bacana, é algo que foi levado em consideração. Mas eu te falei, eu tenho uma limitação grande de atletas que não podem jogar o Paulista. E outros atletas que, infelizmente, vão jogar o Paulista e vão sair. Então, talvez... nas condições de ideia, né? Nas espinha dorsal dá? Uma espinha dorsal dá ou não dá, Dado? Talvez de 40% a 50% de jogadores, talvez sim. Tá. Dá para manter 50% dos jogadores, 50% a 60% dependendo das conversas futuras. E, então, dá para guardar uma metade aí. Alguns jogadores pontuais que eu entendo que são essenciais para a gente vão jogar o Campeonato Paulista e vão permanecer conosco. Mas o entrosamento ele não vai existir, né? Vai haver trocas. O convívio, né, com um parceiro do lado, aquele parceiro que você sabe no momento que ele corre, onde você vai jogar a bola, no momento que ele está com a bola, onde eu vou me deslocar, onde ele vai me achar. Então, essa condição, ela cai, essa variável que é tão importante para o jogo, infelizmente eu não vou contar. Porém, eu estou apostando muito na perspectiva de aplicar as ideias de jogo, né, as ideias centrais. O que cerca o meu jogo, né, a minha estratégia, as minhas ideias. E vou tentar usar todas as ideias que eu levo para a sequência da Série D com os jogadores do Campeonato Paulista, mas que aqueles outros que vão chegando conosco, mesmo sem jogar, vão estar participando efetivamente de treinamentos e vão estar, talvez, contribuindo para a construção do processo. É claro que, para uma forma de jogo, pensamento de jogo dar certo, precisa do entrosamento. Isso. Mas você não vai terá, mas que não terá nesse início, né? Mas que pelo menos compreenda o que você pensa de futebol de jogo para a Ferroviária. Isso seria importante, seria um caminho, um passo dado à frente em relação aos demais, dado a isso que você pensa. Perfeito. Já que eu vou ter, né, adversários pela frente que vêm comandando as suas equipes já desde o início do estadual, outros que até chegaram na sequência do estadual, mas já estão, talvez, com as ideias muito mais elaboradas e os jogadores já compreendendo muito mais. Então, se é que eu posso fazer alguma coisa, é utilizar as ideias do Paulistão, levá-las comigo para a Série D futuramente. Quero agradecer o pessoal que está entrando. Pablo Lima, o Sidney Fraioli, da Rádio Craque Neto, um abraço ao Sidney, Cavalcante, Samuel Vieira, MC Fanfarrão, um grande abraço ao MC Fanfarrão, Fred, meu xará aqui, ó, Fred Posebon, um abraço aí a todos. Esse é parceiraço, Fred Posebon. Trabalhamos juntos por quase 6 anos, 7 anos, preparador físico dos bons, hoje no Bragantino, no Bragantino Red Bull, né? E fazendo um trabalho muito, um cara fantástico, um excelente profissional. E com certeza lá na frente nós vamos nos cruzar mais uma vez, vamos trabalhar junto com certeza. O nome já ajuda, viu, Dado? É verdade. E o Leto também está aí. Grande Leto, ídolo do Mojimirim. Grande Leto, do Mojimirim. Opa, do Carrossel.
Leto, Isso. Rivaldo e Valber. Que fazia sucesso. Exatamente. Abraço ao Leto, poxa, que bom. Saber que o Leto tá vivíssimo aí na rede social. A gente vai conversar depois. Vou atrás, caçar o Leto pra gente conversar, bater um papo com ele, que ele tem boas histórias. O grande Leto do Carrossel Caipira de Oswaldo Vares. Dado, falando mais ainda do interior paulista, né? Você voltando para o interior de São Paulo, né? Queria que você falasse um pouquinho. O interior paulista chegou em algumas oportunidades, era muito forte de realmente confrontos, né, com os grandes de uma maneira muito. Olha, o Sérgio Soares acabou de entrar, há pouco falando, o Sérgio Soares está entrando na live. Um abraço ao Sérgio. Maravilha. Como que você está vendo exatamente esse trabalho? O Red Bull Bragantino já é um case de sucesso em relação a investimento, uma forma diferente de se trabalhar. Ontem eu conversei, já repito, do São Bernardo na Série A2, que é um time que é empresa, está tendo um investimento. E agora a Ferroviária, que pinta nesse momento com o dinheiro do Klein, né, que era ligado ao São Caetano e agora está na Ferroviária, na perspectiva da Ferroviária crescer, né? Eu acho que a Série D não vai ser só para participar, se possível, sonhar chegar à Série C seria algo fenomenal para a Ferroviária. Como você está vendo essa volta no interior, tentando voltar a figurar com boas equipes, com equipes batendo de frente com os grandes? Queria que você falasse ao Sérgio, mandando um abraço, tanto para mim como para você, Dado. Maravilha, Sérgio. Um forte abraço para você. Bom, era um desejo meu voltar ao interior de São Paulo. Fui muito feliz. Semifinalista com o Mogi, né? Isso. A passagem na Ponte, ela não foi das melhores, mas foi uma passagem razoável. Então, eu sempre tive boas relações, eu sempre tive vários bons amigos aqui nessa região, e eu vislumbrava assim o meu retorno, e acho que casou no momento certo e com um clube emergente, né, como é a Ferroviária, um clube tradicional, muito tradicional no interior de São Paulo, e esse é sim um dos grandes objetivos do ano para a Ferroviária, né? A Ferroviária tem um plano de metas, né? Tem objetivos de ascensão nas séries do Campeonato Brasileiro. E nós temos uma oportunidade de disputar uma Série D totalmente reformulada, né? Desde o seu regulamento bem diferente, grupo de 8, 14 jogos na primeira fase, para depois vir os mata-matas, ou seja, talvez o tempo necessário de amadurecimento de uma equipe nova, com jogos que você pode fazer testes, fazer mudanças, encaixar para levar o que você tem de melhor para a fase de mata-mata. E a outra condição especial é a pós-pandemia, né? Nós não sabemos ainda qual será o cenário do futebol brasileiro pós-pandemia. Tem muitas equipes mesmo, com muita dificuldade financeira, passando por dificuldade financeira em relação à gestão, em relação à manutenção de atletas. E a Ferroviária, ela vem exatamente por uma questão de organização e gestão um pouco diferente das outras equipes, né? Uma gestão, inclusive comercial, ela consegue se manter mais estável nesse mercado tão balançado, tão maluco que nós estamos vivendo. Então, a nossa ideia é de fazer uma competição forte na Série D, e nosso principal objetivo é de acesso. É tentar conseguir o primeiro acesso, talvez o mais difícil. Eu falo isso não tanto pela questão técnica, não quanto pela questão vistosa do jogo, pelo nível de competitividade mesmo, né? Pelos jogos serem mais competitivos, pela forma que as equipes jogam essa competição, pela forma que elas encaram, pela quantidade de mata-mata também, que tira um pouco a caracterização daquela equipe mais regular conquistar um acesso. Na Série D não existe. É jogo adesivo atrás de jogo decisivo. Exatamente. Então, é necessário passar pelo processo de construção na primeira fase, com vários jogos, e posterior a isso, são dois mata-matas para conquistar o acesso. Então, são 4 jogos importantíssimos e decisivos aí pela frente. A Grande Meire, que dá tudo comunicação, mandando boa sorte ao Dado na Ferroviária, grande profissional. Grande Meire. A Meire sempre parceira, tudo sempre sendo parceira. Eu fiquei 18 anos no Jovem Pan, sempre me ajudava na PAN, e depois que eu saí da PAN com o meu programa, sempre me ajuda aí no meu programa A Bola Não Para. O José Farias Cavalcante é parente, Dado? Você viu o sobrenome, né? Já viu, né? Já vi. É o grande responsável de eu estar aqui, é meu pai. Seu pai, poxa, um abraço ao seu pai, então. Ele achava que eu era craque.
Jogando, né? É aquela coisa, né? Pai de Miss, né? É verdade, exatamente. Um abraço. Tá dizendo que é um dos melhores treinadores do país e realmente bem claro que ele ia falar ainda isso. bem que o pai, né? Ainda bem que o pai, né, Dado? É. Não, mas é verdade, sim, da nova safra aí tem feito bons trabalhos e até um significado sobre isso é aqui, ó. Christian Baroi, Dado Cavalcante 2015, comandou um dos melhores times do Paysandu nos últimos anos. Aí o Pablo Lima. Boa noite, amigos. Abraço pro professor Dado Cavalcante, que trabalhou aqui em Belém. Eu que estive em Belém em 2005. Fiz Paysandu e Corinthians pela Jovem Pan e eu percebi a paixão do pessoal de agora Belém. Agora eu tô vendo aqui, o Paulo é o Pablo Zagueiro, né? Que beleza, tá em Portugal o Pablo hoje, Zagueiro. Eu acho ele? Que é. Trabalhou conosco, fez parte da campanha 2015. Pô, que legal. Se for, um grande abraço, Pablo. Que legal. Um abraço ao Pablo, então. E eu tive oportunidade, eu sei como o pessoal respira futebol lá em Belém. Eu fiz só um jogo, mas fiquei 2 dias em Belém e o pessoal respira muito futebol. E esse é um dos trabalhos marcantes da sua carreira, né, Dado? Esse trabalho feito no Paysandu, né? O povo paraense é fanático por futebol. É algo... Eu sou nordestino, né? Sim. O nordestino tem um apreço muito grande, tem uma paixão, tem um amor muito grande. Existem até campanhas, inclusive, para que os torcedores nordestinos não torçam para clubes do eixo, aquela coisa toda de bairrismo mesmo. Sim. Mas eu evidenciei muito esse amor em Belém do Pará. Tanto com Remo e Paysandu, tanto com Remo como Paysandu, são 2 torcidas extremamente apaixonadas. O povo paraense é um povo maravilhoso. Está passando uma grande dificuldade agora nessa pandemia. Quero mandar um beijo para todo o povo paraense. Desejar muita resiliência nesse momento, de muita dificuldade. Ter muita tranquilidade, muita fé em Deus para a gente suportar e passar por mais essa dificuldade, né? Mas, assim, foi experiência importante na minha vida. Foi muito marcante a minha passagem no Paysandu. Conseguimos aliar os resultados desportivos que todos esperavam, né? Com um bom relacionamento com todos e eu tenho um carinho demais por todo mundo. Lógico, principalmente pela torcida do Paysandu, mas também tenho um carinho do torcedor do Remo e sempre que posso estou acompanhando os jogos, os clássicos, estou acompanhando os colegas que lá militam, fazendo na torcida sempre para que as equipes elas consigam ascender, porque não tem coisa mais linda do que ver o Mangueirão lotado ali com aquelas torcidas que são fantásticas. Verdade. Dado, até a gente estava falando da pandemia, eu ia até comentar isso com você. Ó, o Pablo aqui, ó. Não, professor, o Pablo Zagueiro está em Portugal. Sou treinador de futebol da base aqui em Belém. Acompanho esse trabalho aqui. Legal, tá Pablo. Bom, um abraço. Pablo. Forte abraço. Obrigado por esclarecer aí. Valeu, um abraço. Bom trabalho, mas tem nome de bom jogador, né? Então tá bom. Né? Pois é. Um abraço ao Pablo aí. O Pedro Manta tá entrando aqui. O J. Pedro Manta, treinador de futebol também, meu parceiro Pedro Manta, foi um dos caras, acho que vale importante essa ressalva, foi um dos caras que mais me ajudou no meu início. Manta era treinador da base do Náutico, eu era atleta, tentei, né, jogar futebol, não deu, e o Manta foi um dos caras que fez assim, ó, vem aqui e estagia aqui comigo. Você tinha 22 anos, é isso, né? Isso, exatamente. E um dos grandes responsáveis, por isso está aí, Pedro Manta, o rei do acesso em Pernambuco. Se algum time quiser classificar, quer subir da A2 para A1, chama o Manta que ele dá jeito, ele resolve. É o cara. Ele. Legal, um abraço ao Pedro aí e boa sorte aí na sequência. A gente tá falando da pandemia também, né, Dado? E você, entre aspas, foi uma das vítimas, né? Porque você estava lá no Bahia e o Bahia encerrou a equipe sub-23, você ia ter o contrato para encerrar, mas daí não teve a continuidade também por causa disso. Queria que você falasse um pouquinho, né? Porque, assim, a gente está vendo aí muitos treinadores saindo. Então, eu conversei com o Toninho Cecílio, que estava lá no Anápolis, encerrou. O Sérgio Soares acabou saindo também, mas outros técnicos acabaram sofrendo também, porque não se continua um projeto em virtude do dinheiro, em virtude do financeiro. Aqui, o Heverson Pimentel, Dado, pai do Fred, parabéns pelo trabalho por onde passa. O Heverson é preparador físico do Red Bull também, tá tirando a onda com o Fred, que também tá aí. Um grande abraço, Heverson. Tudo de bom para vocês aí, meu irmão. Parabéns pelo trabalho. Legal. Tá me ouvindo, né, Dado? Deu uma falhadinha, mas tá. Bom, eu talvez tenha sido uma das primeiras vítimas, né, profissionais dessa pandemia.
Sim. Eu saí de Salvador na paralisação, né, que se deu no Brasil inteiro. Sim. Quando os clubes de futebol pararam, o Bahia foi um dos primeiros clubes a parar. E nos reunimos e estabelecemos quais seriam os critérios de saída, né? Que quem fosse para suas casas, que tomasse os cuidados devidos. E marcamos, inclusive, data de retorno. Saindo da reunião que tivemos com os jogadores, eu me reuni numa sala, junto com o presidente, Guilherme Belintani, com o Diego Sérgio, executivo de futebol, com o Jaime Brandão, gerente de futebol, com o Vitor, que era o vice-presidente da época, e nós começamos a discutir a minha renovação de contrato. Os planejamentos que nós iríamos seguir para a temporada, porque no nosso caso é um pouquinho diferente, nós fazemos a temporada, mais a temporada europeia. Tá. Fizemos 2019, 2020 e iríamos fazer 2020, 2021, né? Já que o meu trabalho efetivo finalizaria pós-estadual. E discutindo quais seriam os processos, onde seria... havia um entendimento que eu era um pouco subutilizado e precisava fazer um pouquinho mais de ações efetivas dentro do clube. Eu me predispus a fazer um projeto, voltei para casa, estava idealizando um projeto, na perspectiva de 15, 20 dias, voltar a Salvador para apresentar o projeto. E foi aí que os planos mudaram, né? A condição ela se agravou ainda mais. Houve uma queda significativa nas receitas do clube, cota de televisionamento, sócios que deixaram de pagar, patrocínios que acabaram saindo. E o Bahia foi um clube que fez um investimento muito alto no começo do ano na mudança do centro de treinamento. O Bahia saiu do Fazendão, do histórico Fazendão, Sim. E hoje está num dos melhores centros de treinamento do Brasil, sem sombra de dúvidas, que é o CT Evaristo de Macedo. E foi feito um investimento próprio. O clube gastou mais de 35 milhões nesse investimento e não conseguiu até então, não sei como é que está, não conseguiu revender o Fazendão. Ou seja, houve muitos custos. O clube acabou, por opção, não vendendo atletas, segurou os jogadores para construir um ano de 2020 desportivamente melhor do que foi 2019 e fechou as torneiras do investimento. E um dos principais investimentos que o clube tinha era no trabalho da equipe de transição, né, na comissão técnica. E então, infelizmente, acabou que não demos sequência, não renovei o contrato. É uma pena, lamento muito, porque a coisa estava sendo bacana o trabalho feito lá, não só dentro de campo como fora também. Mas faz parte, né? Como eu falei, essa condição da pandemia vai trazer muita adaptação a todos nós. Eu fui uma das primeiras vítimas, mas tem muitos colegas que aí acabaram perdendo também emprego. Eu tenho que ser grato a Deus, porque no momento de maior crise que o mundo vive, tudo parado, a Ferroviária depositou em mim a confiança e a responsabilidade de ser o comandante do clube. Então, também sou muito grato à Ferroviária, que nessa condição eu acabei ainda sendo contratado. E estou tentando dar o meu melhor nesse momento com todas as limitações que nós temos, que a gente conversou antes. Claro. E até sobre isso, sobre o seu trabalho, indo para o Bahia Sub-23, né, Dado? É óbvio que a gente sabe que o mercado de treinadores tem muita gente e pouca vaga, né? Não tem, que às vezes ainda existe a rotatividade, alguns nomes ainda continuam sempre, alguns nomes que acho que parece ser mais fácil para o dirigente, ao invés de pensar, poxa, deixa eu ver um cara que fez um trabalho legal, deixa eu analisar. Não, o cara já vai para a memória mais recente de um nome mais conhecido, né? E aí fica aquela coisa só girando os mesmos nomes e acaba, às vezes, não tendo oportunidade dos outros profissionais que já mostraram um trabalho mais para frente. Mas essa opção para você ir para o Sub-23 foi exatamente esse projeto que você citou do Bahia? Ou foi algo também em relação à condição de trabalho? Poxa, eu não posso ficar tão parado, eu preciso trabalhar, o projeto é legal, eu vou aceitar mesmo sendo Sub-23, que na verdade acaba sendo um passo para trás, né, Dado? Assim, no sentido profissional, porque você estava em equipes profissionais, o Sub-23, apesar de ter atletas profissionais no elenco, não é a mesma competição, não são as mesmas equipes se enfrentando. A gente teve um caso parecido e conversou comigo num programa, o Marcelo Fernandes, foi campeão paulista no Santos, e aceitou, e estava trabalhando no Sub-23 agora do Corinthians. Né? Uhum. Queria falar sobre isso aí, Dado. Bom, primeiro falar sobre esse processo de contratações de treinadores, né? Sim. Até fazer uma crítica para as pessoas que contratam. Eu entendo que as pessoas que contratam hoje, elas olham muito mais para fora do que para dentro. O que eu acho que é um erro. É simplesmente procurar saber quem é que está ganhando aí. Quem é o cara que está ganhando aí, vamos atrás dele. E não se entende o porquê desse cara estar ganhando. As pessoas não entendem, muitas das vezes, o que querem para a sua equipe e, infelizmente, acabam contratando o treinador
que é oposto ou que é contrário às condições que aquela equipe ou tem ou almejam. E eu, sinceramente, nas últimas duas conversas que eu tive, tanto com Bahia como com a Ferroviária, eu entendi nas conversas dessas pessoas que elas sabiam exatamente o que elas queriam. Elas sabiam o que tinham e para onde ir. E isso foi isso que aconteceu, isso que me fez aceitar tanto o convite da Ferroviária como o convite do Bahia. No caso do Bahia, foi um somatório de circunstâncias. De circunstâncias no exato momento. Eu estava saindo do Paraná Clube, inclusive tinha sido treinador na Série A do Brasileiro, no Paraná Clube. Entendia que eu precisava fazer um trabalho mais longevo, onde eu pudesse me reinventar, experimentar coisas novas, me redescobrir como treinador e que tivesse por trás uma estrutura boa para fazer o trabalho. O telefone tocou e que as conversas que aconteceram entre eu e o Diego Serri, primeiro que ele deu a volta no Brasil para fazer o convite primeiro, né? Mas ele passou para mim a segurança de que eu teria no Bahia as condições que eu queria para mim. Associo a isso a condição pessoal, porque o treinador também é ser humano, sim, de estar numa cidade com a minha esposa, com meu filho, que eu pudesse matricular o meu filho no ano letivo e ele pudesse continuar. Teve anos, meu filho vai fazer 5 anos. 5? Eu tenho uma de 6. Então eu entendo o seu lado. E ele já estudou em mais de 5 colégios. Então, assim, essa condição muito pessoal, ela me fez também enxergar com o lado pai, o lado marido, de que o ideal era assumir o projeto no Bahia. E a coisa andou muito bem. E o trabalho no Bahia não foi, em momento algum, foi um trabalho de base ou um trabalho de formação. Era exatamente um trabalho profissional com jovens atletas, mas com as especificidades que requeriam o trabalho com jovens atletas. Foi muito utilizado no bom sentido, né? Para prospectar novos atletas. Então, eu virei meu olho para um mercado que antes eu também não enxergava tanto. Tá. Eu tenho hoje um banco de dados que vai me atender nos próximos 10 anos, com certeza, porque o que eu mapeei de atletas jovens, jogadores com 20 anos, estourando idade de juniores, e não eram aproveitados em equipes profissionais, jogadores que se destacaram em campeonatos estaduais e campeonatos menores. Então, isso só me ajudou, isso só contribuiu para que o meu trabalho, espero eu, que eu consiga traduzir, transcrever isso nos bons trabalhos que eu pretendo fazer pela frente. Mas eu não tenho dúvidas de que foi muito benéfico para mim ter dado, teoricamente, esse passo atrás, que eu não entendo como um passo atrás, mas ter voltado, ter saído de um time como o Paraná Clube, ter saído do comando de uma equipe principal para um trabalho alternativo na equipe de transição, para mim só trouxe benefícios. Você chegou a pensar, quando você aceitou o convite, quando veio o convite do Sub-23 do Bahia, poxa, será que o treinador do profissional vai ficar, poxa, esse cara tá aqui perto, ele já treinou? Porque a gente sabe, simplesmente, pensou, né? Porque pensei. Não é só na função de técnico. Eu posso falar, não, na nossa área de jornalismo, chega um cara, pô, e aí, fica aquela dúvida, né? O que esse cara tá fazendo aqui? Eu pensei sim, e vou falar, pesou muito o fato de ser o Roger Machado, o treinador do Bahia. É um cara de outro planeta, é um cara que tem um entendimento de vida muito acima de outras pessoas, é um cara que eu já conhecia, já tive o prazer de conhecer o Roger no curso de treinadores da CBF, nós fizemos 2 módulos juntos, então já tinha um contato, não tinha tanta intimidade assim, mas eu tinha convicção de que o Roger jamais me enxergaria como sombra. E ele jamais me enxergou como sombra dentro do Bahia. Muito pelo contrário. Nós trabalhamos juntos, nós produzimos juntos, às vezes de forma paralela, mas muitas das vezes eu estava no treino do Roger. Em algumas vezes ele estava no meu treinamento. Nós discutíamos pós-treino. Então assim, acho que foi muito inteligente da sua parte fazer essa lembrança, porque talvez se fosse um outro comandante, se fosse um cara que também soubesse, tivesse um pouquinho mais de vaidade, ou fosse um pouquinho mais desconfiado, porque a gente sabe que eu tenho vários parceiros aí que são extremamente desconfiados. O cara vê fantasma em tudo, né? Exatamente. Não daria certo. O trabalho eu não teria toda a autonomia que tive, eu não teria... Acho que eu nem iria. Na verdade é essa, acho que eu nem iria. E eu pude
além de contribuir, eu pude aprender um pouco mais com o Roger. Eu pude conviver um pouco mais com o Roger, com a comissão técnica, com o Claudinho Prats, com o Roberto Ribas, com o Jussan, com todos os analistas de desempenho que o Bahia tem, que são muito bons. Então, tudo isso só me fez, na minha saída, só me fez ter orgulho da minha escolha e ter alegria de tudo que eu vivi dentro do Bahia. Dado, você está com quantos anos? 39, é isso? 39 em julho. 39 em julho. Quando em 2014 teve o famoso 7-1, muito se tentou rotular que os técnicos mais experientes, mais velhos, estavam superados, tal. Chegou a nova geração, incluindo você, entre outros nomes. Você já tinha feito um trabalho no Mojimirim, sendo vice-campeão, semifinalista do campeonato, eliminado pelo Santos, mas com chance, quase vocês chegaram aí à final do Paulistão. Mas aí surgiu o seu nome, o Jair Ventura, o Fábio Carille no Corinthians, entre outros nomes, a gente vai lembrar aqui, são vários. O Roger mesmo se citou, dessa leva mais nova. E aí depois, alguns trabalhos deram certos, outros nem tanto. E aí voltou a se falar, poxa, será que não queimaram etapa? A gente achando que a solução era os mais novos, e aí voltaram os mais experientes, né? O Felipão sendo campeão no Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo voltando agora ao Palmeiras, fazendo um bom trabalho no Vasco, entre outros nomes, o Cuca tendo chance de trabalhar em Santos e Palmeiras, entre outros nomes, né, que no mercado. Tirando do lado dos estrangeiros, ainda já a gente vai... Sim. Você já deu uma faladinha sobre isso, mas a gente vai falar também. Mas como que você vê isso, que também, vamos fazer a meia-culpa, a imprensa acaba colocando isso, acabou colocando muito a culpa nos experientes, depois, os mais novos são os estudiosos, eles que são a solução, aí depois, não, os mais novos estão muito novos demais, tem que tomar cuidado. Esse vai e vem, é resultado mesmo, dado ou houve uma precipitação em algum momento e uma cobrança exagerada até nos mais novos? Bom, eu não acho que tenha havido precipitação, não creio. Os jovens que chegaram a trabalhar nessas equipes de ponta chegaram porque tem muita qualidade. É lógico que a falta de jogos, a falta de competições, a falta de experiências vividas, muitas das vezes influenciam em algum aspecto. Mas o conhecimento, o estudo, a busca por coisas novas também influenciam de forma positiva. Eu visualizo da seguinte forma, eu vou tentar explicar sucintamente. Eu, particularmente, eu tenho 38 anos, sou muito jovem como treinador, mas já tenho 13 anos de carreira. E nesses 13 anos, 13 para 14, vou fazer 14 anos, eu entendo que nós passamos por 3 momentos. Eu vivenciei o primeiro dilema, que era o treinador prático ou teórico. Era a velha guerra do cara que jogou e o cara que estudou. Como se o cara que jogou não tivesse conhecimento científico para trabalhar, ou o cara que só estudou não tivesse uma vivência prática para trabalhar. Então, viveu-se um momento em que o bom é o ex-atleta ou é o estudioso. Passamos para a segunda fase, que é a do jovem e velho. O velho é ultrapassado e o jovem é inexperiente. Então, primeiro, de novo, né? Acho que principalmente a mídia, fazendo aqui uma crítica aos seus colegas, elas pintaram um quadro de que só existia esses tipos de treinadores, né? Ou é jovem ou é velho. 2 grupos, né? Só 2 grupos. E hoje nós estamos vivendo, antecipando o seu questionamento, o dilema do estrangeiro e do brasileiro. Eu entendo que tem espaço para todo mundo. Eu entendo que existe, como sempre existiu treinador bom, treinador ruim. Existe, independente de ser jovem, de ser velho, independente de ser estrangeiro, de ser nacional, existem todos os tipos de treinamento, a todos os gostos. Mas só vence um. Se nós tivermos a mesma ideia de que só serve o que ganha, nós vamos estar queimando, no mínimo, se pegarmos na Série A 19, só um serve, 20, 19 não servem. Na Série B, vamos colocar 4 acessos, então tem 16 que não servem. E essa somatória vai chegar e nós vamos acabar colocando no lixo a grande maioria dos treinadores no Brasil. Eu, particularmente, acho que vai passar esse dilema. Eu entendo muito como moda. Essa palavra talvez eu não queria usar muito essa condição, mas infelizmente é o retrato, né? Nós passamos a ideia da
da discussão dos teóricos e práticos, já passamos da teoria dos novos e dos velhos, e hoje estamos vivendo o dilema dos estrangeiros e dos brasileiros. Mas é uma coisa que vai passar, vamos talvez rotular outras características em treinadores, vamos, quem sabe, vivenciar outras discussões lá na frente. O Gileno Siqueira está escrevendo aqui, futsal, né? Se for por resultado, não presta quase ninguém. Busca desenfreada pelo salvador da pátria e não tem trabalho que realmente acaba marcando uma campanha em um time. E é óbvio também, a gente coloca isso também na conta do dirigente, né, Dado? Porque, infelizmente, os dirigentes são, na maioria, torcedores, não são profissionais e buscam, às vezes, para jogar para a galera, para a torcida e para a satisfação dele como torcedor também. Vamos pegar esse cara aqui, vamos ver se vai dar certo. Porque se a gente colocar no Campeonato Brasileiro o campeão e o vice for o Jorge Jesus do Flamengo e o São Paulo no Santos, o Jorge Jesus foi trazido meio que não foi aquela nossa, aquela convicção de ser o Jorge Jesus, e o São Paulo no Santos também foi uma aposta que o presidente teve depois de tentar outros nomes, e aí tentou o São Paulo, e os dois deram certo, com bons trabalhos. Deixar Santos, claro isso, os trabalhos foram muito bons, sim, os trabalhos foram extraordinários, nós não podemos jamais tirar o mérito e a qualidade dos profissionais que militaram aqui, que fizeram muito bem feito os seus trabalhos. Não é esse o caso, é porque também houveram outros bons trabalhos em outras épocas que muito provavelmente não foram tão valorizados como esses estão sendo. Mas faz parte do processo, né? E voltando à condição dos estrangeiros, eu acho que devem vir mesmo, devem continuar vindo. Acho que nós não devemos fechar as fronteiras para os estrangeiros não virem. Mas, assim, eu só acho desigual a forma como são tratados e a forma como os outros. Já ouvi em várias rodas de debate esportivo de que temos que dar tempo ao fulaninho porque ele está vindo de fora, ele precisa conhecer. Sim. Então tem que dar tempo ao fulaninho que ele vem de fora. E para vocês não. E não dá tempo para os que estão aqui. Então é só essa condição de desigualdade que eu entendo que estamos passando, mas também entendo como passageiro. O que vier para promover o nosso bom futebol, que venha, que deixe aqui as suas ideias, que a gente pode também não só deu uma pausa aqui no copiar, mas reproduzir as coisas boas e que eles também vão aprender um pouquinho conosco. Tem muita coisa boa aqui no Brasil, tem muita coisa bacana sendo feita aqui no Brasil. Até porque a gente já percebeu com alguns estrangeiros, né, Dado, a falta de conhecimento do futebol brasileiro, né? Eles não conheceram o futebol brasileiro. Eu fui setorista do Palmeiras na Jovem Pan por 15 anos e quando o Gareca, que fez um belo trabalho na seleção peruana, veio para cá, a gente percebeu que ele não conhecia nada do futebol brasileiro. Não é nada contra o personagem, até porque não transmite futebol brasileiro tanto assim. Parece que o futebol brasileiro, os jogadores são conhecidos, mas os campeonatos, os times em geral não são conhecidos lá fora. Então existe esse problema, né? Muito grande, inclusive, né, Dado? Aqui a gente sofre com situações que os europeus não sofrem. Não somos só os europeus, os sul-americanos também não sofrem. O Brasil é um país continental. As logísticas de viagem, elas trazem muitos prejuízos técnicos para o nosso campeonato. Hoje existe uma padronização nos campos da Série A, Série B, Série C, acho que também sofre essa padronização. Hoje todos os campos são muito bons para se jogar. Então, assim, não existe mais aquela condição de você pegar uma grama alta, uma grama baixa, um campo esburacado, não existe mais. Porém, nós continuamos sofrendo com as sequências de jogos sucessivos, e não só os jogos, é que as viagens que eles fazem na Europa, na Argentina, a maior parte das equipes estão em Buenos Aires, na região de Buenos Aires. No Uruguai, o Uruguai é muito pequeno. Então, a gente... eu trabalhei no Paysandu, por exemplo, eu ia jogar em Lucas do Rio Verde, nós saímos de Belém, fazíamos Belém, Brasília, Cuiabá, e pegávamos um ônibus 5 horas de viagem para chegar a Lucas. Ou seja, são rotinas completamente diferentes de tudo que eles já viveram lá fora. E essas são adaptações que o brasileiro precisa ter, né? Principalmente aqueles que não trabalham em equipes grandes, que a grande maioria das equipes maiores conseguem fretar um avião, conseguem escolher os horários de viagem, e as logísticas ficam mais facilitadas. Mas mesmo assim, existem voos de 3 horas no Brasil. Você tem que ficar, no mínimo, 4 a 5 horas entre concentração aeroporto de destino, aeroporto de chegada, e depois aeroporto-hotel. Então tem esse fator a mais no futebol brasileiro. Claro, deixa eu aproveitar aqui, o pessoal está mandando mensagem. Vamos lá aqui. O Jânio, um abraço ao Jânio Barbosa, mandando um abraço para mim também, para o Dado, tá aqui. O Léo Mineiro, BH Mineiro, São Paulo mereceu ser campeão paulista. Né, teve aquela semifinal contra o Corinthians, nos pênaltis, que o São Paulo, o time foi melhor em campo, mas perdeu nos pênaltis
naquele jogo que o Carille jogou fechadinho para não sofrer com o Santos. O Caio, 8 mil, dado sobre a sua passagem no Bahia, o que tem a dizer da diretoria do elenco. Ele chegou depois da quem já tinha falado a respeito. Mas, o dado, eu posso falar assim, que você, em um momento, fez alguma crítica à diretoria e ao elenco, enalteceu até o trabalho, mas... Não tem motivo, só tem um motivo para elogiar. A pandemia, corte de gastos, não teve jeito, né, para segurar esse projeto que estava caminhando bem, né? É isso aí, né? Isso, infelizmente não deu. Legal. O Pedro Manta voltou aqui a escrever, o técnico Pedro Manta, verdadeira dicotomia da imprensa de futebol, repetições de opiniões, valeu dado. Gileno Siqueira Futsal, quem é de Lucas faz isso toda semana. Trabalhar lá em uma batalha gigante. Tem razão. E aí o Ebert, não tenho dúvida que irá realizar um grande trabalho à frente da Ferroviária. Forte abraço ao amigo Dado Cavalcante. Grande Ebert, preparador físico do Mecão, da América Natal. Pô, um abraço ao Ebert, então. Severo Júnior também. Severo Júnior. Legal. Trabalhou na América Natal também. Pessoa de Natal também, legal, bacana, muito bom. Valeu, Júnior, um abraço para você. Legal. Dado o que você projeta... O Belelê tá aí também, desculpa. Não, que é isso. A gente tá na parte final já da nossa conversa, ó, o Caio. Só agradecer, Dado montou o time e liderava o Baiano com folga, além de ganhar um clássico na casa do rival. Quando ganha lá no... Foi no Barradão que você ganhou? Foi no Barradão. Muito legal, o gol aos 48 do segundo tempo. 48? Foi muito bacana aquele jogo. Foi muito legal. Ó, o Everett já falando, ó, espera nos enfrentar somente na final da Série D. Tá certo. Valeu, meu irmão, um abraço. Dado, a Ferroviária tá treinando ou tá aqui na parte online aí? Tá todo mundo treinando em casa? Como que tá nesse momento? Bom, treinar não pode, né? A gente tá parado. O que existe é o contato dos membros da comissão técnica, né, com os atletas, fazendo prescrições de atividade física, acho que todo mundo tem feito. E alguns atletas que estão aqui em Araraquara, eles acabam usando o espaço cedido do clube, mas aguardando as definições do governo do estado, né, e na sequência da Federação Paulista. Você falou na dúvida, né, sobre a volta do estadual dos estaduais, fazendo um breve comentário. Eu não tenho dúvida que o Campeonato Paulista vai voltar. Essa dúvida ela pode imperar, talvez, em qualquer outra competição, em qualquer outro campeonato estadual. Mas o Campeonato Paulista, pelo menos é o que eu sei, né, foi o único que estabeleceu um protocolo que provavelmente deverá ser seguido. Eu achei muito bacana o protocolo que a Federação Paulista estabeleceu, diminuindo os intervalos entre jogos, confinando os clubes dentro de hotéis e fazendo como uma Copa do Mundo, né? O clube sai do hotel apenas para treinar, volta para o hotel, e sai do hotel para jogar. E não vai ficar hospedado em nenhum outro hotel, ou seja, vai bater e voltar. E as equipes só sairão do confinamento após a eliminação no campeonato. Então, com testes previstos para atletas de comissão técnica, eu entendo que por conta dessa organização, o Campeonato Paulista retorna, não sei quando, espero eu com a maior segurança possível, e a gente espera esse retorno. Até sobre isso da concentração, aí são opiniões, né? O doutor Joaquim Grava, que é consultor do Corinthians, é contra essa concentração, essa forma como a federação está propondo. Eu entendo, até interessante em relação a lembrar realmente como se fosse uma Copa do Mundo, até porque são poucas datas, né? São 2 jogos de classificação, e aí é quarta semifinal, né? Então é tiro rápido e vai ser jogo atrás de jogo para ter aí um campeonato nacional. Vamos aproveitar aqui, ó. Carlos Tucci, parabéns pelo excelente bate-papo. Treinador de goleiro hoje, foi meu goleiro legal. No Santa Cruz, na América de Natal, tá por aí. Um abraço, Carlos. É bom que a gente aqui de São Paulo vai tendo contato com outros profissionais do Brasil inteiro. É sempre bom isso, porque agora o repórter quase não viaja, viu, Dado? Infelizmente o repórter fica mais... faz jogo de estúdio, não faz jogo de estádio. Então é bom isso aí, ó. Parabéns pelo excelente papo. Forte abraço, Fred. Dado um abraço pro Carlos, muito obrigado. O Gileno falou que tinha caído o som do Dado, mas voltou, caiu e voltou, tá tudo certo. Farid, um grande abraço ao Farid. Reginaldo, abraço, sucesso, amigo. Reginaldo Souza, treinador de futebol também. Forte abraço, legal. Reginaldo, tudo de bom. Legal, muito bom. É isso aí, o pessoal mandando mensagem. Você falou do grupo de WhatsApp, Dado? Eu soube de alguns treinadores que eles pularam fora do grupo do WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp que era forte, era bom, o pessoal tá saindo.
Você saiu ou você continuou no grupo? Eu continuo, eu sou fiel. Eu tô lá no grupo ainda, sou fiel. O pessoal tá meio bravo, falando que tá meio desvirtuando um pouco o que era para ser no início. O pessoal não tá a muito gente satisfeito. perdeu um pouco de referências, mas acho que principalmente as referências que estavam no grupo que tinham saído retornaram. Acho que nós voltamos para uma linha bacana. É o grupo da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, que hoje está mais direcionado para as causas do treinador, para, quem sabe, se torne profissão regulamentada, né? A regulamentação da Lei Caio Júnior, que nós somos hoje, talvez, em termos de legislação, nós somos o elo mais fraco, né, em todos os processos. E isso, creio eu, que isso só traz mais organização ainda para o futebol, que já vem se organizando muito, né? Desde a Lei Pelé, desde algumas intervenções que são feitas, o trabalho que vem sendo realizado ano após ano, as melhorias que vem acontecendo. Eu espero que a gente consiga esse pleito, né? Que a gente consiga estabelecer os critérios para a nossa profissão, né? Para a gente entender um pouco melhor quais são as nossas obrigações e o que é que são os nossos deveres e principalmente as contrapartidas, né? Que a gente pode envolver em todos os aspectos. O Farid, obrigado, Farid, pelo elogio, valeu, um abração. Um abraço ao Carlos. O Jânio Barbosa, Tuti, homem de gelo aqui na Oásia Arapiraca, que tá acabando aqui, faltando 1 minuto e meio, mas vamos rapidinho para ler todo mundo aqui. O Caio 8000, Dado, aproveitando, algum jogador do Bahia interessa ao Ferroviária? Vamos ver. O Dado não vai falar. Vamos lá, deixa aqui. Que agora os treinadores estão cada vez mais misteriosos. Carlos Alberto Júnior, sucesso ao Dado nessa nova caminhada. O Sem Furtado aí, já tirando uma com você, Dado. Barbearia tá aberta em Araraquara? Quis falar do seu cabelo, Dado. Eu não conheci ainda, vou procurar. Eu também, ó. O meu tá acabando, mas não tô podendo cortar também. Aqui em São Paulo tá em falta também. Tem uns abertos aí, mas eu não quero arriscar, não. E o Joilton, rapidinho, ó, perguntando Sub-23 no Brasil. O que você tem achado aí das condições? Eu disputei um campeonato com grandes equipes ano passado. O brasileiro da equipe de aspirantes foi muito bom mesmo. Boas equipes, muito bem treinadas. Mas após a pandemia, é uma interrogação do tamanho do mundo. Não faço ideia do que vai acontecer. Aliás, campeonato de base, a maioria nem vai ter mais, né, Dado? Tem grande risco nem existir, né? Nesse 2020. Falou a CBF falou que o Sub-20 vai existir. Não sei se 17, vamos aguardar. É tudo interrogação, né? A situação realmente... Esse ano vai ser uma coisa totalmente atípica, infelizmente. O Eduardo Caires aí, ó, faltando 1,59. Um grupo com Renato Gaúcho, Argel Fux e Felipão existe. Ai, que vontade de entrar nesse grupo. Eu não sei se ele quer elogiar, quer brigar com os caras, mas... Não, foi boa. Mas tem uns feras no grupo também, né, Dado? Tem muita gente boa também. Dado, eu queria agradecer. Muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente, com a Bola Não bacana. Para. Eu espero, quando você tiver uma chance em Capital Paulista, se o meu programa tiver voltado, eu gostaria de convidá-lo para você participar lá do programa. Vai ser muito legal. Sucesso para você na Ferroviária, tanto no Paulista, nessa reta final, Copa do Brasil e Série D. E boa sorte, parabéns já pelo trabalho realizado, viu, Dado? Muito obrigado, meu irmão. Um forte abraço para você, abraço a toda a rapaziada aí que chegou, que esteve aí conosco na live. Não deu para falar o nome de muita gente aí, mas tem muito parceiro bacana aí. Legal. Boa noite, Dado. Boa semana. Sucesso para você. Valeu, um abração, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Agradecendo o Dado Cavalcante, que é o técnico da Ferroviária, participando aqui da nossa live. A Bola Não Para. Já está acabando a nossa live. Só lembrando, agora, 8 horas. Sigam lá meu canal no YouTube, se inscrevam no canal do Fred Júnior. Tem uma entrevista com a Tayla Mamed, basquete 3x3, basquete feminino. Basquete 3x3 estará nos Jogos Olímpicos, ano que vem, né? Seria 2020, 2021. Tóquio, no Japão, uma entrevista especial para vocês conhecerem um pouquinho meu trabalho, meu programa, A Bola Não Para. Tá legal, gente? Conto com a audiência de vocês. Amanhã tem live A Bola Não Para com Guilherme Sereta de Lima, que foi árbitro, está lá nos Estados Unidos, é o convidado nessa terça-feira. Na quarta-feira tem live com o